Boa noite para todo mundo. Hoje, 30 de janeiro de 2023, faltando um diazinho aí pro mês acabar, e para quem opera dólar, amanhã dia de briga da Petax, tá? Eu fiz praticamente o vídeo inteiro para vocês agora com o meu microfone sem bateria. E aí fica mudo. E aí eu tô gravando de novo. Olha aqui, meu microfone está sem bateria. Ai, meu Deus. E aí eu peço desculpas pelo áudio hoje, que ele vai ficar obviamente impactado por isto, mas sem resumo vocês não vão ficar. E eu preciso carregar ele urgente. Certo? Mas vamos lá, minha gente. De antemão, deixem o like no vídeo se vocês gostam do conteúdo. Considerem se inscrever no canal. Bem-vindo para quem tá chegando. E ativem as notificações, tá? Eu tava comentando na última gravação que eu fiz que... toda vez que eu carrego o vídeo no YouTube, eu faço o vídeo pra vocês e aí eu boto pra carregar aqui no YouTube. E aí eu vou fazer o Reels do Instagram. E aí nessa janela de tempo, uma pessoa muito rápida, ela sempre visualiza o vídeo antes mesmo de eu colocar o link no Instagram. Eu acho isso impressionante. Provavelmente ela tá com as notificações habilitadas. Eu não sei se é a mesma pessoa, mas provavelmente é. E outra coisa também, uma pessoa me sugeriu nos comentários de ativar a legenda. E eu confesso que na verdade, eu ainda nem tive tempo pra dar uma olhadinha em como eu faço isso. Eu não sei fazer, mas eu prometo que eu vou dar uma olhadinha e eu vou colocar aqui pra vocês, pra que, enfim, a legenda fique habilitada, ok? Bom, mas dito isso, vamos falar de novo de mercados aqui e do resumão de hoje. Vamos lá, minha gente, as bolsas da China... As bolsas da Ásia fecham em sua maioria no negativo, principalmente a China aí, refletindo o efeito da Evergrande que foi anunciado pelo Tribunal de Hong Kong, né? Recapitulando aqui, o Tribunal de Hong Kong, ele decretou a liquidação da Evergrande porque foi os credores, os investidores, enfim, as partes envolvidas, elas fizeram a 7ª reunião desde 2021 aí, quando a Evergrande deu calote nas suas dívidas aí, eles fizeram a 7ª reunião sem chegar a uma conclusão da reestruturação da empresa. E aí acabou que o Tribunal de Hong Kong resolveu decretar aí a liquidação da empresa e ponto final, tá? E isso acabou se refletindo nas bolsas da Ásia nessa madrugada, tá? Vale lembrar que hoje tem a divulgação de PMIs lá na China, apesar de que o PMI Caixin, que vai ser divulgado no dia de amanhã, ele é mais importante do que o de hoje, mas hoje, se vier muito fora do esperado, claro que tende a fazer preço nos mercados por lá, tá? Bom, essa negatividade das bolsas da China, elas se refletem no minério de ferro, que também pesou no dia de hoje e seguiu pesando, pesou na madrugada e seguiu pesando ao longo do dia de hoje, tá? E aí nós temos o petróleo no positivo. Vai lembrar que o petróleo pela manhã estava dentro de uma estabilidade, tá? Mas ele acaba positivando ao longo do dia por questões com preocupações em relação ao Oriente Médio, tá? Aos conflitos lá, não houve, o Israel decidiu não seguir adiante com o acordo de paz em relação às exigências que o Hamas estava fazendo. Os Estados Unidos estudam uma retaliação no Mar Vermelho para os ataques que estão acontecendo por lá por drone. Além disto também, os dados fortes dos Estados Unidos hoje trazem uma expectativa boa em relação à demanda que mantém commodities de um modo geral no campo positivo, ou pelo menos tira parte das perdas das commodities, tá? Então, por esses motivos aí, nós temos o petróleo ficando mais forte ao longo do dia de hoje, ok? Então, nós temos commodities mistas no dia de hoje, tá? Quando a gente vem para as bolsas da Europa, a gente tem as bolsas da Europa bastante positivas, primeiro refletindo o efeito do período da tarde de ontem dos Estados Unidos. Eu tinha comentado isso com vocês ontem, que quando saiu o relatório de refinanciamento do Tesouro Americano, em que trouxe alívio para os juros americanos e colocou as bolsas dos Estados Unidos em mais uma alta histórica aí, fechando com mais de 1% de alta, a maioria delas inclusive, as bolsas da Europa estavam fechadas. Então, na nova janela de negociação, quando as bolsas da Europa abriram, elas refletem essa positividade das bolsas dos Estados Unidos de ontem, tá? Além disso, no dia de hoje foram divulgados os dados de PIB da zona do euro e do bloco como um todo, o PIB ele veio dentro de uma estabilidade praticamente zerado, inclusive, e o PIB do principal país do bloco, que é a Alemanha, veio no negativo. E é o terceiro mês consecutivo que o PIB da Alemanha vem negativo, o que significa que a Alemanha entra agora numa recessão técnica, tá? Isso não assustou tanto os investidores por lá, até porque era esperado, tá? Fazia parte dos valores que eram esperados pelo mercado, e considerando que o Banco Central Europeu segue uma política contracionista, era esperado sim um desaquecimento da economia,
tá? Vale lembrar que estamos vivendo um momento de que o ruim é bom. Ou seja, dados fracos de atividade fortalecem o discurso tido pelo mercado como dovish, pela Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, na decisão de política monetária da Europa da semana passada, tá? E aumenta aí as expectativas e as apostas lá na Europa de que o início de corte de juros por lá vai começar em maio. Ok? Bom, por isso que nós tivemos bolsas da Europa no positivo. Quando a gente vem para os Estados Unidos, agora a gente tem bolsas por lá, de um modo geral, positivas ou relativamente dentro de uma estabilidade, né? O S&P está praticamente no 0 a 0. O Russell, ele oscila mais, ele é mais sensível a essas questões de política monetária que a gente vai falar agora, então ele pesa mais. Nasdaq também, que são empresas de tech, vale lembrar que hoje nós temos a divulgação de balanços importantes, agora no fechamento de empresas relacionadas à tecnologia que são listadas na Nasdaq, tá? E o Dow Jones aqui a gente tem dentro da estabilidade, mas vale lembrar que essas bolsas não estiveram assim hoje ao longo do dia, tá? O JOLTS, bom, vamos abrir aqui o calendário pra gente falar um pouquinho sobre isso. Dá pra ver, né? Dá, vamos lá. Nos Estados Unidos, hoje, a gente teve 3 indicadores muito importantes sendo divulgados, tá? Preços de imóveis, que é basicamente a inflação de moradia lá uma das métricas, né, de inflação de moradia lá dos Estados Unidos, vem acima do último dado, mas abaixo do valor esperado pelo mercado. Confiança do consumidor também abaixo do que o mercado esperava. Estável, né? Nem tão abaixo assim, mas acima do último dado. E oferta de emprego de outros que veio acima do último dado e acima do que o mercado esperava, tá? A primeira reação do mercado foi estressar em relação ao JOLTS, ou seja, mais vagas de emprego ofertadas nos Estados Unidos significa uma economia aquecida que tende a não fazer com que a inflação chegue na sua meta aí finalmente de 2%, tá? Acontece, minha gente, a gente sempre faz esse exercício juntos aqui, que a gente não pode analisar o indicador JOLTS de maneira isolada, tá? Até porque, vamos lá, a gente tá, e eu comento isso aqui com vocês, nós estamos vivendo um momento nos Estados Unidos em que o mercado, ele não tem se perguntado mais se a inflação dos Estados Unidos vai subir. Não, ele já entendeu que o pico da inflação já passou, foi no ano passado. O que o mercado tem se perguntado agora é, nós estamos o mercado já entende, sim, ele já acredita fortemente que os juros está restrito o suficiente para conseguir levar a inflação de 2% à meta, tá até aí ok, mas o mercado está se perguntando assim, a economia dos Estados Unidos vai desaquecer o suficiente para levar a inflação dos Estados Unidos à meta de 2% em quanto tempo? Porque quando ele tiver essa resposta, primeiro, ele vai entender se a economia dos Estados Unidos vai precisar entrar numa recessão ou não para controlar a inflação por lá, tá? E quando finalmente vai começar o ciclo de queda de juros por lá. Então, toda vez que o indicador dos Estados Unidos ele é divulgado, a gente precisa sempre fazer uma análise de segundo nível, tá? Porque agora existem essas variáveis que só o dado que é divulgado no Investing não respondem por si só. Tá? Mas falando especificamente do JOLTS, vamos lá, o que a gente faz? Se eu tenho um aumento de oferta de emprego, mas eu tenho um aumento da quantidade de desempregados, eu praticamente tô netada, tá? Por quê? Porque eu aumentei a quantidade de vagas abertas, eu aumentei mais vagas abertas lá, aumentei. Mas eu tenho mais desempregados, então não significa necessariamente que a economia aqui está aquecida, está aquecendo. Tá? A recíproca é verdadeira. Se eu tenho uma queda de ofertas de vagas lá nos Estados Unidos, mas eu tenho uma queda do número de desempregados, essa relação tá netada. Por quê? O que eu preciso analisar, minha gente, nesse indicador é o seguinte. Quando eu tenho um cenário de muita oferta de emprego e eu tenho poucas pessoas desempregadas, as empresas precisam disputar esses candidatos fazendo o quê? Aumentando salário. E aí, quando as empresas aumentam o salário, elas reduzem a margem de lucro ou repassam esse custo no seu produto final. E isto é inflacionário, tá? Agora, quando eu tenho mais emprego sendo ofertado, mas eu também tenho mais desempregados, esse efeito de inflação no salário, ele tende a não acontecer. Então, quando eu vejo uma oferta de emprego de outros mais alta, eu tenho que me perguntar assim, como é que está a quantidade de desempregados nos Estados Unidos? Porque se ela tiver aumentado, isso não necessariamente é um efeito inflacionário na economia americana. Acho que não sei se deu para entender o raciocínio.
Onde que eu acho o dado de desempregados nos Estados Unidos? Nos dados de payroll. Quando a gente vai ver juntos dos dados de payroll, tá? A gente não vê lá no Investing a taxa de desemprego. Quando a gente olha o relatório de payroll no site oficial e etc., que a gente costuma fazer isso juntos aqui também, lá vai ter o número de desempregados. Então, se eu pegar a quantidade de empregos ofertados e dividir pela quantidade de desempregados, eu vou ter ali quantas vagas de emprego os Estados Unidos têm por desempregado. Quanto maior este fator, esta relação, quanto maior essa relação, mais disputado os candidatos desempregados são, porque eu tenho muita vaga aberta. Isso pode ser um efeito de inflação salarial na economia americana. E a recíproca é verdadeira. Então, nós estamos vivendo um cenário que, quanto menor este fator, melhor para o controle da inflação americana. Ok? Então, vamos lá. Eu faço essa continha aqui com vocês e eu tenho ela aqui. Se eu pegar essa quantidade divulgada hoje e dividir pela quantidade de desempregados do último dado de payroll, eu tenho um fator de 1,44. Ou seja, eu tenho 1,44 vagas de emprego nos Estados Unidos para cada desempregado. O número do mês passado foi 1,43. Ou seja, o número andou de lado. Ou seja, a quantidade de oferta aumentou. Se a gente olha no Investing aqui, a gente vê que aumentou. Mas a quantidade de desempregado também. Então, não necessariamente essa informação de trabalho aqui, ela é inflacionária. Quando a gente olha o mês anterior, ou seja, outubro, né? Eu falei para vocês que dezembro 1,44, novembro 1,43, outubro 1,34, foi bem mais baixo. Esse foi o número fora da curva. Setembro 1,46. E dali para trás, os números são bem maiores. Ou seja, esse dado de JOLTS, ele não é preocupante. Ele não é tão preocupante. Assim, ele não traz o desaquecimento que o mercado tanto quer ver para botar mais pressão ainda no Fed para o ciclo de queda de juros dos Estados Unidos começar. Mas ele também não reflete que agora os Estados Unidos voltou a bombar, voltou a crescer. Não, na verdade, a maioria dos indicadores econômicos que a gente tem visto lá nos Estados Unidos mostram que, aparentemente, esse sprint final de controle da inflação para fazer com que ele volte à meta de 2% nos Estados Unidos vai ser mais lento e mais sofrido. Higher for longer, tá? Mas que não é o suficiente para justificar novos aumentos de juros por lá. Quando a gente vem aqui, depois da divulgação do indicador e analisa, vamos colocar março, a Fed Watch, a gente pode ver que na reunião de março não mudou a expectativa dos investidores de que os juros não vai ser cortado em março. E quando a gente vem para maio, mantém a expectativa dos investidores, ainda próximo de 50% ali, mas é o maior número, de que o primeiro corte de juros vai acontecer em maio por lá. Ou seja, a expectativa dos investidores, depois da divulgação desse dado, para o ciclo de queda de juros dos Estados Unidos não se alterou. Dito tudo isto, o mercado se acalmou e voltou para a positividade por lá. Tá? Vale lembrar de novo que o mercado também vai olhar para balanços essa semana e hoje a gente tem balanços importantes sendo divulgados lá no fechamento. Bom, quando a gente vem para vamos falar de dólar antes de falar da bolsa aqui do Brasil. O dólar, ele chegou a positivar e ficar bem estressado na divulgação do indicador, mas ao longo do tempo o dólar foi se acalmando no mundo inteiro e aqui não foi diferente. Então nós temos dólar emergente, dólar negativo em praticamente todos os emergentes, na sexta DXY, o dólar completamente dentro da estabilidade, então o mercado se acalmou, tá? E vai aguardar, não necessariamente a decisão de juros dos Estados Unidos amanhã, mas principalmente a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, porque o mercado quer chancelar esse início de corte de juros em algum momento e a depender do mercado o mais rápido possível, ok? Bom, dito isso, vamos falar da nossa bolsa. A nossa bolsa, ela pesa principalmente por conta do peso do minério de ferro no dia de hoje, tá? A Vale, ela tá sofrendo não só com essa questão da negatividade do minério de ferro, como também como ruídos políticos por conta da tentativa de interferência de colocar o Manteiga na presidência da Vale por parte do presidente Lula, a questão da justiça ter determinado aí o pagamento da multa em relação à catástrofe de Brumadinho, e além disso agora o governo também quer uma antecipação dos pagamentos de renovação de concessão por parte das ferrovias da Vale,
tá? Então todos esses ruídos envolvendo a Vale aí no final das contas, inclusive tiraram o brilho do relatório operacional de ontem da Vale que foi divulgado e que mostrou que a Vale está indo muito bem, obrigado, em relação à sua produtividade, tá? Mas o mercado nem olhou muito para esse relatório no dia de ontem e acabou pesando aí negatividade do minério de ferro e todos esses ruídos que eu comentei com vocês. Estou comentando da Vale aqui porque ela tem um peso significativo no nosso Ibov, tá? Além disso, também a positividade do petróleo não foi o suficiente para positivar a Petrobras, tá? No dia de hoje. Bom, nós tivemos, na virada do mercado agora no período da tarde das bolsas americanas, a bolsa brasileira não surfa essa mudança, tá? Num sentimento de cautela em relação a assuntos não resolvidos aqui do Brasil, tá? Depois da divulgação ontem do resultado fiscal do governo de 2023, que ficou muito fora das próprias projeções do Ministério da Fazenda, o mercado não sente ânimo de tomar risco aqui no Brasil, não por enquanto, porque há muitas dúvidas e muitas questões a serem respondidas em relação à condução da política econômica do atual governo para o ano de 2024, tá? Então, o mercado está num posicionamento de cautela em relação ao Brasil, aguardando aí se desenrolar. Neste contexto, na decisão de política monetária aqui do Brasil, que será amanhã, o mercado vai acompanhar na vírgula, dentro do comunicado, qual é a visão do Banco Central brasileiro em relação ao fiscal do país. Por quê? Todos sabem, se não sabem, eu tenho material aqui no canal explicando isso, se tiver dúvida fala comigo, mas, de um modo geral, quando o fiscal de um país não vai bem, o Banco Central daquele país ele não tem tanta margem para cortar os juros. Por quê? Porque se o fiscal do país não vai bem, significa que aquele governo pode não ser um bom pagador. E aí o mercado exige prêmios maiores de juros para financiar aquele governo. E ao exigir prêmios maiores de juros para financiar aquele governo, o ciclo de queda de juros do país ele fica limitado, ele encontra uma barreira ali. Certo? Então, o mercado vai acompanhar de perto o que vai ter dentro do comunicado do Banco Central Brasileiro amanhã na decisão de política monetária daqui sobre os juros terminal aqui do Brasil. Ele vai ficar mais alto? O Banco Central Brasileiro vê esse juros terminal mais alto por conta de todo esse imbróglio fiscal do país? Se sim, de um modo geral, juros altos, se os juros sobem, as bolsas caem. Aí isso tira ânimo de uma alta da nossa bolsa até que isso tudo seja resolvido ou respondido, ok? Por isso que a gente não tem, nas vésperas da decisão do Copom e sem as respostas lá de Brasília relacionadas ao tema fiscal do país, a gente não tem animosidade para ficar com a nossa bolsa no campo positivo e por isso a gente fecha no campo negativo, ok? Bom, deixa eu voltar para a tela cheia. Bom, é isto. Espero que tenha entendido, espero que este áudio fique gravado nesse vídeo para eu não ter que fazer pela terceira vez o vídeo e eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo e amanhã com o microfone de volta, eu prometo. Tchau!